As Loucas Aventuras de James West é o filme ao qual todos os fãs de Keanu Reeves devem estar profundamente gratos, bem como todos os fãs dos irmãos Wachowski. Agora, Irmãs Wachowski. Em resumo, o conhecido rapaz Will Smith foi o primeiro a quem ofereceram o papel de Neo. E por um tempo, ele ponderou sobre a oferta, mas acabou decidindo que As Loucas Aventuras de James West era mais intrigante e tinha mais chances de sucesso. Além disso, estava sendo dirigido pelo diretor de Homens de Preto, com quem eles haviam trabalhado bem, enquanto Matrix era dirigido por pessoas desconhecidas. Mais tarde, Smith chamaria sua recusa de Matrix de seu maior erro na carreira. No entanto, o próprio ator afirmaria que, se soubesse sobre a incrível trama do filme, teria concordado em participar imediatamente. Mas os Wachowski fizeram sua oferta enfatizando que eles o filmariam com 50 câmeras ao mesmo tempo e o pendurariam constantemente em cabos em frente a telas verdes. Então, ele simplesmente não entendeu nada e preferiu recusar. Naquela época, todos estavam recusando Matrix, portanto, não se pode realmente chamar Smith de tolo. O mesmo Jean Reno recusou depois de Smith a favor de Godzilla, de Roland Emmerich. Se ele não tivesse recusado, o agente de Smith teria sido um pouco diferente, e Hugo Weaving provavelmente teria interpretado fazendeiros australianos. E o papel de Morpheus não agradou a Russell Crowe de alguma forma. Que tipo de cinema poderíamos ter tido? E isso é se não considerarmos as palavras de Sandra Bullock, que afirma que lhe ofereceram o papel de Neo. Curioso, quem então teria sido nossa Trinity? Vamos lá! O desenvolvimento de As Loucas Aventuras de James West foi iniciado no início dos anos 90. A Warner colocou o diretor Richard Donner, responsável pela franquia Máquina Mortífera, para supervisionar tudo. Naturalmente, o papel principal no filme deveria ser interpretado por Mel Gibson, mas após 1 ano e meio de lidar com o filme, ambos os envolvidos deixaram o projeto devido a problemas constantes de financiamento. Donner e Gibson não estavam autorizados a incluir algumas ideias poderosas no futuro filme, que teriam transformado o projeto em uma comédia completa. Ao decidirem que sem essas ideias o filme não sairia como eles o imaginavam, Donner e Gibson abandonaram As Loucas Aventuras de James West e rapidamente fizeram o filme Maverick, para o qual parte das ideias foi transferida. Em princípio, ao olhar para Maverick, é possível imaginar como seria As Loucas Aventuras de James West nas mãos de Gibson e Donner. Depois que Gibson e Donner deixaram o projeto, Tom Cruise decidiu interpretar o papel principal no filme. O ator estava bastante envolvido no projeto e até participou da escrita do roteiro, enquanto escolhia cuidadosamente um elegante chapéu de cowboy. Cruise não queria transformar o filme em uma comédia escancarada, o que agradou bastante ao estúdio. Assim, As Loucas Aventuras de James West quase chegou à fase de filmagem. Contudo, em 1995, Cruise saiu do projeto e se dedicou ao filme Missão Impossível, que lhe pareceu mais interessante. Após isso, As Loucas Aventuras de James West ficou guardado na prateleira até 1997, quando o diretor Barry Sonnenfeld se interessou pelo projeto. O roteiro foi novamente modificado, escala e elementos fantasiosos foram adicionados. Nesse momento, Will Smith, que havia recusado Matrix, também se juntou à produção do filme. As Loucas Aventuras de James West deveria ter sido um filme muito bem-sucedido. Tinha todos os elementos para isso. Uma das maiores estrelas nos papéis principais, uma série de TV muito conhecida nos Estados Unidos como base para os criadores, um orçamento enorme para a época e um diretor competente. Em outras palavras, no estágio inicial de criação, quando o diretor, o elenco e o orçamento já estavam definidos, todos previam um enorme sucesso para o filme. Todos, exceto Robert Conrad, um ator do elenco original da série James West. A Robert foi feita a oferta de fazer uma participação especial no filme em um pequeno papel. Foi o próprio Barry Sonnenfeld quem o pediu pessoalmente. Porém, após ler o roteiro, Conrad recusou a proposta. O ator considerou a qualidade do roteiro terrível e sentiu que o filme estava sendo completamente desrespeitoso em relação à série original. Na época, Conrad já tinha quase 70 anos, então suas críticas sobre como o filme, liderado por tal elenco de talentos, estava destinado ao fracasso, foram em grande parte atribuídas à idade dele. Como agora todos sabem,
os criadores não conseguiram receber receitas boas nas bilheteiras dos cinemas. O filme teve um fracasso retumbante. Esse fracasso, no entanto, poderia ter sido menos estrondoso. Inicialmente, o orçamento do filme foi menor. As filmagens custaram entre 120 e 130 milhões de dólares. Todavia, nos primeiros testes de exibição realizados pelo estúdio, o filme não agradou a nenhum dos espectadores. O grupo de teste não conseguia entender se era uma comédia ou ficção científica steampunk. Os espectadores reclamaram que o filme às vezes era excessivamente sério, o que fazia com que as cenas francamente bobas que deveriam causar risos provocassem mais confusão. Após ouvir as críticas, o estúdio organizou refilmagens em larga escala, com o objetivo principal de adicionar elementos de comédia ao As Loucas Aventuras de James West. Foi nessa fase que o filme recebia uma aranha gigante, e Will Smith começou a fazer piadas sempre que teve a oportunidade. O diretor Kevin Smith, conhecido por filmes como O Balconista e Dogma, afirma que a inclusão da aranha no filme foi ideia do produtor Jon Peters. Inicialmente, a aranha gigante deveria estar em filme de franquia sobre Superman, que estava sendo planejado por Tim Burton na segunda metade dos anos 90. Nicolas Cage estava escalado para o papel principal nesse projeto. Entretanto, após o fracasso de Batman e Robin, o estúdio cancelou o projeto de Burton. Peters, que estava trabalhando com Burton, queria tanto ver a aranha gigante que a incluiu em As Loucas Aventuras de James West. É difícil dizer por que o trabalho de tantas pessoas talentosas, que realmente queriam que tudo desse certo, acabou fracassando. Mesmo Will Smith, conhecido por receber cachês altíssimos, apesar do orçamento de produção de 170 milhões de dólares, aceitou uma redução significativa em sua taxa usual. Ele recebeu 14 milhões de dólares por Inimigo do Estado, lançado um ano antes de As Loucas Aventuras de James West, enquanto no filme de ficção científica no oeste da América Norte, ele se contentou com apenas 7 milhões. O filme conseguiu arrecadar apenas 222 milhões de dólares nos cinemas, apesar dos custos totais de produção em torno de 240 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, a história sobre como as bilheteiras do filme deveriam ter sido ainda menores. Muitos estudantes compravam ingressos para As Loucas Aventuras de James West e depois tentavam usá-los para entrar em sessões de filmes como South Park e American Pie. Ambos os filmes possuem classificação para adultos, enquanto As Loucas Aventuras de James West tinham uma classificação PG-13, voltada para adolescentes, e os ingressos eram vendidos aos jovens sem problemas. Os 3 filmes foram exibidos nos cinemas ao mesmo tempo. Em várias entrevistas, Will Smith admitiu que sabia da qualidade mediana do filme, e ficou muito surpreso com o fato de o filme ter arrecadado quase 50 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos cinemas americanos. Mais tarde, ele se desculpou algumas vezes com Robert Conrad, que se recusou a fazer uma participação especial e constantemente criticava o filme. Smith afirmou que eles não eram culpados e que as circunstâncias apenas aconteceram dessa forma. Os roteiristas Steven Seth Wilson e Brent Maddock afirmam que praticamente nada do seu roteiro original sobreviveu no filme, e que o roteiro original era um faroeste sério e misterioso com elementos de mística. Porém, os roteiristas subsequentes transformaram-no em um filme de ação caótico com aranhas gigantes. Eles tentaram proibir o uso de seus nomes nos créditos, mas, devido a compromissos contratuais, o estúdio negou o pedido. Ambos receberam o prêmio Framboesa de Ouro pelo pior roteiro. Eles haviam anteriormente ganhado reconhecimento por seus trabalhos nos filmes O Ataque dos Vermes Malditos e Short Circuit, O Incrível Robô. Robert Conrad compareceu pessoalmente à cerimônia de entrega do Razzie e aceitou 3 prêmios Framboesa de Ouro. Segundo ele, dessa forma, ele quis demonstrar o quão terrivelmente os autores trataram o material original. Apesar dos fracassos de bilheteria e das inúmeras framboesas de ouro, a música tema As Loucas Aventuras de James West, cantada por Will Smith, liderou as paradas da Billboard por várias semanas. Esse feito é realmente impressionante. Barry Sonnenfeld, Will Smith, Kevin Kline e Salma Hayek frequentemente admitiram que odeiam esse filme. Hayek acredita que sua personagem foi subutilizada no filme e merecia muito mais. Kevin Kline afirma que ele é um ator muito bom para esse tipo de lixo. Ele foi enganado a entrar nesse filme ao mostrarem um roteiro completamente diferente. Tanto Will Smith quanto Sonnenfeld
culpam as refilmagens e o estúdio por estragarem o conceito original. Ted Levine, que se envolveu no filme nos anos 90, quando o papel principal era destinado a Tom Cruise, também critica constantemente o resultado final. Segundo ele, em meados dos anos 90, o roteiro era excelente, mas foi constantemente reescrito e acabou se transformando em algo incoerente. Todavia, a maior crítica do filme é direcionada a Will Smith, pois, na opinião de Levine, ele não se encaixava no papel e só foi incluído no filme devido à sua grande amizade com o diretor e ao seu status. O estúdio Warner responsabilizou no fracasso não apenas o ator, mas também o desapontamento durante a produção. Muitos analistas de Hollywood afirmam que o estúdio começou a descartar o filme como um fracasso mesmo durante as filmagens. Segundo rumores, dentro dos escritórios da Warner Bros., quando As Loucas Aventuras de James West estava na pós-produção, começaram a chamar o filme de Ovelha Negra. Os rumores se espalharam rapidamente, afetando a percepção do filme dentro do estúdio. Isso levou a que ninguém dos responsáveis pelo controle de qualidade da Warner se mostrasse interessado em trabalhar no filme, e eles foram basicamente forçados a fazê-lo. Isso é algo comum em Hollywood. Sylvester Stallone frequentemente criticava essa situação em suas entrevistas. Segundo ele, na indústria cinematográfica, é comum que um filme seja rotulado como um fracasso devido a problemas que poderiam ter sido resolvidos, fazendo com que todos o evitassem como se fosse uma doença contagiosa. O fracasso de As Loucas Aventuras de James West teve um impacto significativo nas carreiras do diretor Barry Sonnenfeld e efetivamente enterrou Kevin Kline como ator principal. Nos anos 90, Kline protagonizou vários sucessos de bilheteria. Surpreendentemente, nada de ruim aconteceu com Smith. Após As Loucas Aventuras de James West, Smith também teve outros 2 filmes que não foram bem recebidos: Lendas da Vida e Ali. Curiosamente, a cada papel subsequente, ele estava ganhando mais dinheiro. Assim como O Cavaleiro Solitário, As Loucas Aventuras de James West deveria ter se transformado em uma trilogia. E há ainda Cowboys e Aliens, que também foi um grande fracasso e estava planejado para ser uma trilogia. Talvez um faroeste com elementos de ficção científica não seja o tema mais atraente para o público, e gastar enormes quantias de dinheiro em filmes desse tipo talvez não seja a melhor ideia. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.